Olá, amigas, amigos. Inicialmente queremos dizer do nosso contentamento por estarmos juntos mais uma vez. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que nasceu em 29 de agosto de 1831 e desencarnou em 11 de abril de 1900. Personagem conhecido não só pelos espíritas. Por ocasião da sua morte, Leon Denis, um de seus maiores discípulos, assim se pronunciou: quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. Nós vamos conversar com o senhor Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, sobre esse personagem, cujo trabalho não se limitou ao tempo que esteve reencarnado, mas que continua após sua desencarnação. Olá, Godinho, é com muito júbilo que nós o recebemos no programa. Alegria minha, Ivone, de estar mais uma vez participando deste momento, e em especial por estarmos tratando do Dr. Bezerra. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, grande personagem do Espiritismo, né? Quem foi Bezerra de Menezes? Primeiramente, nós temos as informações de que dois espíritos à época nasceram com uma missão programada. Ele é um destes espíritos. É o Dr. Bezerra de Menezes, que à época teve um papel muito importante. Foi um cidadão respeitado, um homem inteligente. A sociedade o respeitava como médico, foi militar, foi político e tornou-se espírita por um momento muito peculiar, porque à época havia um grupo Confúcio, onde se estudavam as obras espíritas no original em francês, e o Dr. Carlos Travassos resolveu fazer as primeiras traduções desta obra. Assim que ele conseguiu editar o Livro dos Espíritos, ele fez uma dedicatória a este amigo, que era o Dr. Bezerra, e entregou em mão a obra a ele. O Dr. Bezerra morava do centro do Rio até a sua residência em São Cristóvão em torno de uma hora e pouco de bonde à época. E ele disse que naquele dia ele não tinha nada à mão, que normalmente ele ia lendo um jornal, alguma outra coisa, e tinha apenas aquele presente que ele havia recebido. Ele abre, observa e verifica que está logo nas suas primeiras páginas uma filosofia espiritualista. Doutrina espírita, algo que ele desconhecia. E ele diz, poxa, eu conheço todas as filosofias, essa daqui eu não conheço. Aí eu vou ler para até não ter a pecha de que desconheço. E assim ele foi lendo. E ele vai descrever dizendo de que a proporção que ele foi lendo, ele observava que tudo aquilo ele já tinha na sua própria consciência. Mas era tudo novo, porque ele não conhecia. Final das contas, final da leitura, ele vai dizer de que parecia que ele havia nascido espírita, que ele já era espírita na intimidade. Ou seja, a doutrina espírita traz princípios universais que ele já conhecia e que, naturalmente, expressos da forma que os espíritos trouxeram, vieram dar-lhe essa condição. A partir daí, ele foi adeso à doutrina e começou, então, a trabalhar para que a divulgação dessa nova doutrina à época pudesse chegar ao conhecimento de muitos, tanto que ele escrevia no jornal de maior circulação, O País, com o pseudônimo de Max. E os seus escritos, desde aquela época, são tão atuais nos dias de hoje que, quando lemos, parece que o cenário são os dias de hoje.
Ou seja, a doutrina espírita nos explica que eles já tiveram contato com a ideia, não é? Exatamente. Como presidente da Federação Espírita Brasileira, o Dr. Bezerra de Menezes teve um papel fundamental para o desenvolvimento do espiritismo no Brasil, não é? É verdade. Ele assumiu a Federação Espírita Brasileira, a presidência, em 2 oportunidades. A primeira foi no ano de 1889. Ele foi convidado a ser presidente da FEB e naquele momento ele aceitou. Agora, um fato importante, que vamos até tratar dele um pouco na nossa fala hoje à noite, é de que naquela época o espiritismo no Brasil, desde a sua codificação, ele chegou e já estava há 32 anos sendo estudado, divulgado pelos espíritas, mas de uma forma desorganizada. E, naturalmente, com pontos de vistas, que são vistas de um ponto daquele que os lia, quem tinha acesso à língua francesa, e que, naturalmente, trazia algumas discussões, não de ideias, que é válida até pelo entendimento, mas isso trouxe também dissensões, intrigas, divisões, etc. E é naquele ano que Ismael prepara os espiritistas do Brasil para receber uma mensagem póstuma de Allan Kardec. E Allan Kardec dá essa mensagem, né, que ela se encontra no livro A Prece, de edição da FEB. Os que desejarem conhecê-la podem consultar. Logo no início do livro, há 2 mensagens póstumas, uma delas é esta, aonde ele vem chamar os espíritas, advertindo para o estudo, para a caridade e para a unificação. Olha, eles estavam estudando, mas não estavam sendo caridosos e nem tampouco estavam organizados para a unificação. O Dr. Bezerra, ao assumir, ele então procura colocar em prática esta informação que Kardec traz como uma sugestão para os espíritas. Mas é o ano de 1889. Ele consegue, sim, reunir no Rio de Janeiro vários grupos, conseguiu reunir a primeira vez em torno de 24 entidades, depois 30, mas nós estamos falando de 1889, a efeméride que nós comemoramos hoje da proclamação da República. Ele não conseguiu implantar este ideal. E assim ele entrega a presidência da federação no final do ano e vem assumi-la posteriormente no ano de 1895 até o ano de 1900, como você bem citou, da sua desencarnação. É durante esse período que a sua respeitabilidade, a sua forma paternal, como ele sempre se dirige, afável, né? Um homem digno que a sociedade respeitava, e uma liderança missionária, porque ele nasceu com essa missão, ele deixa o espiritismo no Brasil e o movimento espírita preparado para avançar no século XX. A sua desencarnação assume a presidência da FEB, o vice-presidente Leopoldo Cine, que dá continuidade ao trabalho. E ele teve, naquela segunda gestão, plenos poderes, porque ele foi dado todo o poder para que ele pudesse, à época, uma situação muito difícil para a Federação Espírita Brasileira, que esteve próximo a fechar as suas portas, por uma série de razões, mas que ele conseguiu aglutinar com seus esforços e realmente deixar o espiritismo em condições de ser divulgado e também ser estudado e praticado pelos espíritas à época. Interessante que a parte desse trabalho todo que ele realizava no movimento espírita, a dedicação que ele tinha à população, aqueles mais necessitados, né, Gordinho? É verdade, tanto que ele teve a denominação de médico dos pobres, né? Porque ele entendia perfeitamente. A doutrina espírita, sem o móvel da caridade, e não falamos da filantropia, porque a filantropia ela só a faz quem tem condições para fazê-la, mas a caridade, conforme o Espiritismo nos elucida,
de acordo com como Jesus nos ensinou, todos podem praticar. Então, ele tinha todo o conhecimento doutrinário, mas ele aplicava na sua prática esta caridade no atendimento a todos aqueles que batiam a sua porta. Tanto que ele, ao desencarnar, ele não possuía nada. Os amigos é que ajudaram para o seu próprio enterro e, no entanto, o seu consultório era repleto de pessoas necessitadas que ele atendia com muito amor e com muito carinho. Quando reencarnado, nós já pudemos observar o valor desse homem como exemplo de homem de bem, não é? Gestor da FEB, exemplo para todos nós. Como espírito desencarnado, continua Dr. Bezerra de Menezes a atuar junto ao movimento espírita? Sim, ele, ao desencarnar, temos informações que em menos de 72 horas ele teve a oportunidade de falar aos amigos no Grupo Ismael, na Federação Espírita Brasileira, dada a sua própria lucidez, né, a sua adaptação rápida ao plano espiritual. E a partir daí jamais ele deixou de trazer esclarecimentos, elucidando os espíritas, para que nós possamos, assim, de forma unidos e unificados, levarmos à frente a difusão do Evangelho de Jesus redivivo. E cada vez mais intensificando, a ponto de termos conhecimento de que ele é o coordenador espiritual do movimento espírita, provavelmente hoje não só do Brasil, mas espalhados por outras plagas, né? É um espírito ativo que continua praticando a caridade no plano espiritual. Godinho, mensagens de outros grandes expoentes, trabalhadores do movimento espírita, vieram nos dizer sobre o valor desse espírito, né, que foi Bezerra de Menezes, isso através de mensagens. E uma delas nos fala de algo que nos toca profundamente o coração. O seu retorno à pátria espiritual e a forma como ele foi recebido por milhares de espíritos que de alguma forma foram auxiliados por ele enquanto médico em nosso Brasil. Como foi essa passagem? É muito interessante porque ele ficou admirado, né, diante de tantos espíritos, e ele questiona o mentor, né, quem seriam aqueles que estavam recebendo com tanto amor. Ele justamente, o mentor explica isso, foi o trabalho que ele realizou, os atendimentos que ele fez, não só aos encarnados quanto aos desencarnados, no trabalho que a mediunidade, a comunicabilidade entre ambos os planos da vida possibilita esse diálogo e aonde o atendimento que ele fez a muitos espíritos possibilitou essa recepção no plano espiritual. Isto é uma prova de que o bem, ele permeia as dimensões variadas, seja essa que nós estamos, a dimensão espiritual, porque o bem é produto do amor, e o amor, a lei divina, quando praticado, traz estas felicidades, que para ele foi uma grande surpresa, porque ele não tinha ideia de que teria essa recepção do plano espiritual, e tampouco que o trabalho que ele não fez com o desejo de ter algo em troca. Por isso que o maior bem que se faz e que mais agrada a Deus é o bem desinteressado. É o que ele fez. Daí essa recepção no plano espiritual e a surpresa, a alegria dele, né, de ter todos aqueles espíritos naturalmente emitindo para ele vibrações de amor, de conforto. E principalmente que de gratidão. De gratidão, né, por todos. Uhum. Outra passagem marcante desse personagem que nos foi trazido por outros espíritos, né, diz respeito à sua condição de elevação moral e conquistas que o poderiam levar a mundos mais elevados que a Terra, não é? Ele não precisaria permanecer mais na Terra.
E então ele já tinha essa possibilidade. Aí eu pergunto, por que ele ainda se encontra conosco nessa tarefa apostolar de nos conduzir espiritualmente? Você falou a palavra-chave, gratidão, né? No plano espiritual, a sua condição era justamente essa. Ele já podia estar vivendo em outro habitat do Pai mais evoluído. Entretanto, ele rogou permanecer porque ele expressa e expressou de que ele chegou a esta condição graças à convivência com os irmãos e a humanidade que lhe proporcionou condições, o laboratório apropriado para ele desenvolver as virtudes. Então, em gratidão, ele desejava ficar para colocar as mãos e elevar aqueles que o ajudaram a chegar a este patamar evolutivo. Então a gente observa que é justamente por a sua estatura moral que ele teve esse comportamento. Porque talvez fosse eu talvez quisesse ir para esse mundo feliz, um mundo melhor, e esqueceria, né, daqueles que ajudaram neste processo. Então é mais um ensinamento dele que aí continua, e eu imagino que isto não deixou dele ter as visitas e o convívio com estas outras humanidades da qual ele já faz parte, né, pela sua própria evolução. E adquiriu méritos para isso, né, Godinho? Exatamente. Em diversas oportunidades, esse espírito se manifestou por meio de mensagens e de médiuns respeitáveis de nosso país. Ele continua enviando essas mensagens, né? Qual é o principal objetivo das suas mensagens? Ele traz mensagens, às vezes particular a um grupo, mas em síntese é sempre uma mensagem de esperança, uma mensagem de confiança, convidando-nos à fidelidade a Jesus e a Kardec, ou seja, ao Evangelho e ao Evangelho redivivo, trazendo-nos explicações, orientações, para que nós possamos fazer parte deste projeto de Jesus que é cristianizar a humanidade. Mas, mesmo com as nossas imperfeições, trabalharmos unidos e unificados neste propósito de levar pela nossa própria experiência, ou seja, nosso próprio testemunho, a mensagem ao mundo. Porque quando se fala em cristianizar a humanidade, talvez o primeiro conceito que se venha é o proselitismo. Mas como você vai dar algo que você ainda não tem? Então é necessário que nós exercitamos em nós essas virtudes, germine na nossa intimidade para que ela possa florescer nas massas. E quando assim nós fazemos, estamos contribuindo com este grande projeto ao qual ele vem nos orientando, vem nos esclarecendo gradativamente, de uma forma muito carinhosa, como ele fala, meus filhos, né? E depois ele encerra dizendo de forma paternal e humilde de sempre. É o que ele nos trata, ele é tão... A gente fala do Dr. Bezerra com tanta intimidade, que para nós ele não desencarnou. Porque a presença dele é tão constante, como você acabou de dizer, com tantas mensagens, em tantos locais, que é o Dr. Bezerra conosco. Sim. Nós não o vemos assim, pelo menos eu não o vejo, pela essa proximidade conosco, das suas mensagens, eu vejo tão próximo. É como se ele estivesse conosco ainda e está, naturalmente, no plano espiritual, fazendo-se presente através dessas mensagens consoladoras, esclarecedoras e orientadoras que ele nos traz. Godinho, qual seria o principal legado que o seu pensamento, o seu comportamento nos deixou? Eu diria que é a fidelidade. Fidelidade a Deus, naturalmente, a Jesus e a Kardec. A fidelidade à boa nova, ao Evangelho de Jesus e a fidelidade à doutrina espírita. Então é por isso que ele nos convoca e nos denomina sempre, quando ele fala, observemos nas suas mensagens, ele se refere ao espírita cristão, que todos nós devemos ser, né? Aquele que estuda, divulga pela própria experiência, porque está praticando
esta doutrina. Godinho, muito obrigada por nos trazer essas informações, né? Por nos relembrar esse personagem ímpar que foi e é Dr. Bezerra de Menezes, né? Muito obrigado, Ivone. Eu que agradeço essa oportunidade, porque é sempre bom falar de espíritos que nos trazem exemplos, mas, sobretudo, esperança e conforto. Né? Quando falamos do Dr. Bezerra, nós estamos falando de um espírito que nos traz uma sintonia agradável, afável e carinhosa. E falar em Bezerra é como falar no próximo, no amor, na doação, né? Exatamente. Muito obrigada, Godinho. Eu agradeço. Não deixem de acessar o site momento.com.br, onde estão as mensagens produzidas por uma equipe da Federação Espírita do Paraná sob o tema Momento Espírita. E agora também nas redes sociais, trazendo sempre uma mensagem esclarecedora e consoladora. Desejamos a todos uma boa semana, com votos de muita paz.